Agora tá ok, né, Rômulo? Agora é com você. Maravilha. Pessoal, muito boa noite. É uma honra estar com todos vocês, né? Nós unimos nossas forças aqui, o Rômulo, para que todos vocês pudessem tirar o maior proveito desse assunto que é da tireoide, né? Nós já apresentamos essa matéria 2 anos atrás, mas claro que de lá para cá muita coisa se atualizou e nós também estamos trazendo aqui. E o Rômulo preparou para nós aqui vários depoimentos muito importantes. Então, presta atenção, anota tudo, né? Hoje nós vamos falar sobre a tireoide. De antemão, eu quero dizer para vocês o seguinte: é impossível, em 40 minutos, nós abordarmos tudo sobre essa glândula, tá? É mais fácil falar do coração do que dela. As funções dela são incríveis, vamos tentar resumir ao máximo, e prestem muita atenção nas funções e como tem tudo a ver com o nosso projeto. E nós começamos com essa pergunta aí, né? Qual a importância da saúde para você e para sua família? Sabemos que a maioria das pessoas se preocupam de verdade com a saúde e fazem tudo ao seu alcance para viver mais e melhor. Mas ainda assim a realidade é o aumento das mais diversas situações de doença, né? Inclusive os problemas relacionados à tireoide. Nós vamos começar falando da tireoide, mas falando da sua anatomia. E aqui já tem algumas curiosidades interessantes. A tireoide, ela é uma glândula, né, com formato semelhante ao de uma pequena borboleta. Pesa ali 15 a 25 gramas, está situada ali no pescoço, logo abaixo do famoso pomo de Adão, e tem um formato da letra H. Tem cerca de 5 centímetros, né, e é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo. Mas olha essa curiosidade, né? A palavra tireoide, ela literalmente significa forma de escudo. Tíreos, escudo, e oides, forma de. Então, forma de escudo. Então, além de parecer com uma borboleta, a tireoide também lembra um formato de um escudo. Dá para você enxergar, né? Formato de borboleta, mas também lembra o escudo. E aqui você tem a anatomia dessa glândula, né? O lobo direito, esquerdo, a parte central é o istmo, né? São 3 compartimentos aqui revestidos, né? Da tireoide. E qual é a sua função, né? A tireoide, e gravem essa informação, ela utiliza o iodo e a água, gente. Isso é muito importante gravar. Ela utiliza iodo e a água para produzir os hormônios T4, que é a tiroxina, e o T3, que é triodotironina. T3 e T4. São responsáveis pelo metabolismo, estimulam as células a trabalharem e garantem um bom funcionamento do corpo. Mas você também já ouviu falar no TSH. E o que é o TSH? O TSH não é produzido pela tireoide. Quem produz o TSH é a hipófise. E ela faz isso quando há uma deficiência de hormônios na tireoide. Tanto que TSH, né, é a sigla para estimular mais hormônios. É o estimulante da produção de hormônios. Estimula, né, a tireoide a produzir mais T3 e T4, ok? Bom, esses hormônios T3 e T4, que são produzidos pela tireoide, são responsáveis pela velocidade com a qual o seu metabolismo funciona. Então, se o seu metabolismo está muito lento, então, automaticamente, você tem uma baixa produção desses hormônios. A produção excessiva, no entanto, pode levar a alguns complicadores de saúde. Inclusive, leva o nome de hipertireoidismo, produção em excesso. Quando há uma liberação insuficiente, aí o nome é hipotireoidismo. Ok? Você tem a hiper e a hipo. Uma é o excesso e outra a deficiência. Mas aí, nós vamos ver um vídeo curto, e ele vai resumir um pouco da função dessa glândula, tá? Na parte interna do pescoço, nós temos uma glândula em forma de borboleta chamada tireoide.
Ela é importante na regulação hormonal e de peso, no desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes. É importante também para a memória, o humor e o controle emocional. Por tudo isto, é fundamental que a tireoide esteja bem cuidada e regulada. Afinal, os hormônios que ela produz atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a produção dos hormônios da tireoide é de mais ou de menos, ela pode desequilibrar o funcionamento do corpo. Pessoas que têm tireoides que produzem hormônios em excesso sofrem de hipertiroidismo. E com esses hormônios em excesso, o organismo fica acelerado. A pessoa fala mais, anda mais rápido, fica agitada, gesticula muito, dorme pouco. O intestino pode ficar solto. É uma sensação de se ter muita energia e muito cansaço ao mesmo tempo. Quando os hormônios produzidos não são o bastante, o contrário acontece. É o hipotiroidismo. O metabolismo desacelera e o intestino não funciona bem, facilitando o ganho de peso. Cabelos, unhas e pele ficam fracos e sem brilho, ressecados. A pessoa sente-se com fadiga, cansada, sente mais frio. Nas mulheres, o ciclo menstrual se altera e há ainda o risco de infertilidade e depressão. O aumento da glândula, que tem forma de borboleta, acaba formando o que se chama de bócio. Esta condição pode ser acompanhada das disfunções hormonais, hipo ou hipertiroidismo, ou não. Se você notar inchaço ou caroços no pescoço abaixo do pomo de Adão, conhecido popularmente como gogó, procure uma unidade de saúde. A prevenção das alterações da tireoide acontece com hábitos de vida saudáveis e alimentação balanceada. Para saber Pessoal, o vídeo extremamente claro, né, sobre a hipo e a hipo, né, as causas que eles podem trazer para o nosso organismo. Regula, de fato, praticamente todas as funções das nossas células, né? Veja, por exemplo, o hipertireoidismo, né, que é o excesso de hormônios T3 e T4. E aí vem vários problemas, como vimos no vídeo, né? Intestino solto, mas também acelera o coração, ansiedade, insônia, intolerância até ao calor, e nos casos mais crônicos pode levar ao aumento da pressão arterial, taquicardia, aumentar o bócio, né, o famoso gogó, e também o volume ocular. O globo do olho da pessoa fica extremamente grande. É um sintoma da hipertireoidismo, ok? O excesso desse hormônio. Agora, o contrário, que é o hipotireoidismo, a deficiência, a queda da produção do T3 e T4. Sabia que quando o bebê nasce, ali na infância, se pode detectar se a pessoa se o bebê já tem hipotireoidismo no teste do pezinho, nos primeiros dias de vida. Então, é importante também no teste do pezinho já se saber se ela está funcionando normalmente ou se há uma deficiência. E quais são os sintomas, né? Cansaço, dores, até um ganho de peso, constipação. Vimos que altera o ciclo menstrual, o humor, leva à depressão e também edemas resultantes da má circulação. Pode aumentar o colesterol, inclusive, né? E prejudicar o bom funcionamento dos rins na questão da filtragem. Percebe como a tireoide, esse escudo, né, interfere praticamente em todos os órgãos? Bom, mas além da hipo e do hipertireoidismo, a tireoide também tem a tireoidite. E ela é uma inflamação nessa glândula, né? Pode ser causada por várias situações que nós vamos ver já já, mas quais são os sintomas? Inflamação, dor, vermelhidão. Algumas pessoas confundem essa inflamação da tireoide como sendo problema de garganta. Mas essa inflamação pode levar ao hipotireoidismo ou a hipertireoidismo, ok? É uma inflamação que não deve ser descuidada. Só que essa inflamação, a tireoidite, tem vários tipos. Nós vamos abordar aqui alguns deles. O primeiro é a tireoidite de Kervain, ou Kerven, né? Como você preferir chamar. Ela começa rapidamente. A pessoa tem febre, dores, acomete principalmente as pessoas ali entre 30 e 50 anos de idade, e a incidência e a prevalência é 5 vezes maior no sexo feminino, mas geralmente é transitória, não permanente. É a tireoidite de Kervain, ou Kerven.
ok? Você tem um outro tipo, que é a silenciosa, indolor, pós-parto. E olha, muitas mulheres não sabem, mas cerca de 5 a 10% das mulheres pós-parto têm tireoidite silenciosa. Ela pode ter o hipotireoidismo, mas é transitória, regride também com o passar do tempo, ok? E é silenciosa, porque a pessoa não nota sintomas, mas isso acontece com mais frequência do que sequer imaginávamos, né? E você também tem a tireoidite de Riedel, já é um distúrbio um pouquinho maior. Os tecidos vizinhos são progressivamente substituídos por fibrose. Então, os tecidos da tireoide vão sendo substituídos ali por uma cicatrização, a fibrose, vai cicatrizando ali a tireoide. É uma esclerose, né, fibrótica. É acometido principalmente as pessoas entre 40 e 60 anos. Novamente, as mulheres têm maior incidência, né? E também não é permanente, mas a pessoa pode sentir falta de ar, sensação de sufocamento, dificuldade de engolir. Então, são situações que a tireoidite de Riedel também pode provocar. E você tem a tireoidite aguda, que pode ser provocada, inclusive, por bactérias, né? Bactérias e, algumas vezes, por fungos. Ela ocorre com mais frequência, né, em pessoas que já têm alguns problemas de saúde, como câncer, pessoas que já têm uma inflamação no bócio. Acontece com muita frequência com pessoas que têm o vírus HIV, que utilizam muito medicamentos, pessoas debilitadas, mas também é muito prevalecente em crianças. Causa vermelhidão, edema, e febre, fraqueza, calafrios e o suor excessivo, tá? Então a pessoa transpira muito e talvez não saiba que tem tudo a ver com a tireoide, pode ser uma inflamação nessa glândula, né? E o caso mais crônico é a tireoidite de Hashimoto, ok? Esse é mais crônico, porque o seu organismo, o seu sistema imunológico, ele atua destruindo essa glândula e os hormônios. Então, é a reação do organismo contra a própria glândula da tireoide e seus hormônios. Novamente, o sexo feminino é acometido mais vezes, acontece naquela faixa etária aí com maior prevalência, entre 30 e 50 anos. A tireoide pode funcionar normalmente e custar aparecer os sintomas, mas é o próprio organismo, né, atacando as funções da tireoide, uma reação do sistema imune. Então, você tem a tireoidite de Hashimoto, ok? Bom, vimos um pouquinho das suas funções, da sua anatomia, mas você sabia que no Brasil, 60% da população tem nódulos na tireoide? Mas não se assuste, desses 60%, apenas 5% eles não são benignos, 5% são cancerosos, mas, logicamente, pode desenvolver o câncer da tireoide. Um nódulo de tireoide, ele pode ser uma massa de tecido que cresceu, um cisto cheio de líquido, né, que se forma naquela glândula ali. Eles são muito comuns e a chance de desenvolvê-los aumenta à medida que nós envelhecemos, tá? Embora o câncer não seja muito prevalecente nessa glândula, né? Nós vimos aí que 5% da população tem células cancerígenas na tireoide. Outra informação interessante, a tireoide tem 2 tipos de células principais, as foliculares, né? De novo, ela utiliza o iodo do sangue para produzir os hormônios e regular o metabolismo, e você tem as células C, que são parafoliculares, elas produzem a calcitonina, que é um hormônio que ajuda a regular a forma como o corpo usa o cálcio. Olha que outra função interessante. Então, o corpo usa o cálcio, o magnésio tem total envolvimento, mas a calcitonina, que é produzida na tireoide, regula também essa distribuição de cálcio para toda a estrutura óssea. Tá? E você enxerga novamente o quanto essa glândula tem tudo a ver com a nossa saúde. Outra coisa interessante, existem outras células menos comuns na glândula da tireoide, que são os linfócitos, né? E as estroma. Os linfócitos têm tudo a ver com o sistema imunológico. Novamente, a tireoide tem a ver com o nosso sistema imune.
Mas todas as células da tireoide, elas têm um ponto em comum. E gravem isso. Lembra que nós vimos que a produção dos hormônios é retirado ali do iodo e da água? Então, estas células, todas elas, do organismo e as da tireoide, elas precisam de hidratação constante. Hidratação constante. Mas, além da hidratação, elas necessitam de nutrição, remoção de toxinas para o seu bom funcionamento. Nós vimos que ela é um escudo, a aparência de um escudo não é à toa, né? Ela tem tudo a ver com as funções das células no nosso organismo. Mas necessita de hidratação, nutrição e remoção da sujeira intracelular das células da tireoide. Agora, olha que coisa interessante. A maioria das doenças crônicas desenvolvidas no corpo e também na tireoide é por causa da acidez do nosso corpo. Diariamente, o nosso metabolismo produz resíduos ácidos e eles devem ser retirados para que o nosso organismo possa funcionar normalmente. As células da tireoide não são diferentes. Elas necessitam de um ambiente alcalino para o seu bom funcionamento, para que assim as suas funções elas permaneçam inalteradas. As pessoas que desenvolveram câncer, inclusive de tireoide, elas tinham ali o tecido com pH de 4,5, extremamente ácido. Só que esse ambiente ácido, ele também é pobre em oxigênio. E aí você tem todo o ambiente propício para a instalação do câncer. A acidez, né, a acidose do metabolismo crônica tem vários efeitos sobre o corpo. Entre eles, os tecidos moles da tireoide. E notem essa informação. A acidez do corpo, ela forma, olha, microcalcificação nos tecidos da tireoide e também da mama, mas da tireoide, que é o nosso assunto aqui hoje. Então, vão calcificando ali a tireoide se o ambiente do corpo estiver extremamente ácido. Então, você enxerga, né? É necessário que essa glândula e suas células estejam hidratadas e promova a hidratação celular e que o ambiente dela seja alcalino, para que não haja essa microcalcificação do tecido da tireoide. Ok? Então, importantíssimo, né? Combater a acidez do nosso corpo. As doenças causadas pela tireoide é resultado da deficiência, note, do iodo, que é um mineral. Mas notem de novo esse ponto importante. O iodo, que é um mineral, ele só é absorvido pelo organismo se o seu corpo estiver com pH ideal. Então, não adianta nada você fazer suplementação, tomar iodo, colocar no seu alimento em forma líquida, em forma de cápsula, não importa. Se o ambiente do corpo estiver ácido, ele não vai ser plenamente absorvido pelo seu organismo. E aí você entende, né? Porque nós vivemos numa sociedade que se encontra frequentemente pessoas com doenças da tireoide. O motivo é esse, né? O ambiente do corpo está com pH baixo. O pH sendo baixo, você tem baixa oxigenação, o ambiente propício, inclusive, para o desenvolvimento do câncer, mas o iodo, que a tireoide atua com iodo e água, mas só vai absorver o mineral iodo se o ambiente do corpo estiver alcalino. Bom, você viu que a tireoide ela atua na água e o iodo para formar os hormônios. Mais de 70% do nosso corpo é composto por água. Então, a água que está dentro do nosso corpo, ela tem íntima relação com um bom funcionamento ou não da tireoide. O Dr. Laí Ribeiro, ele chega a dizer que a água pode ser usada como remédio. E pode mesmo. Se ela tiver essas características, né? Se ela hidratar, se ela alcalinizar, se for um antioxidante e desintoxicante. Note essa informação, hidratar e alcalinizar. Você percebeu que a tireoide necessita dessas duas condições? Hidratação e alcalinização da mesma, para a sua produção de hormônios e o seu bom funcionamento. Quando isso não acontece, vêm os vários problemas que acometem, né, as pessoas nos dias atuais. E aí que entra a água tratada magneticamente pelo silosimol.
A água que as pessoas ingerem na sua casa, da caixa d'água, do seu purificador, elas estão cheias de crustas, né? E você enxerga aqui nessa ilustração como essas bolas. Elas vão se agrudando as moléculas da água uma à outra, né? Ou ao redor de um mineral, de uma impureza. E olha o problema. A sua célula não consegue receber a molécula da água e não promove a hidratação necessária e a limpeza intracelular. Perceberam? No caso das células da tireoide, elas necessitam de hidratação e de limpeza intracelular. Mas a água que se utiliza atualmente não promove isso. Olha agora a água tratada magneticamente pelo siloximol. Você quebrou essas pontes aqui de hidrogênio, você organizou essas moléculas de água, e você consegue enxergar que agora, uma por vez, vai entrando na sua membrana celular. E vai promovendo aqui a hidratação, vai promovendo a limpeza, e isso vai acontecendo a todo momento nas células da tireoide, que trabalha com água e com iodo, e necessita de um ambiente limpo para o seu bom funcionamento. E é fácil você entender, né? Você sabe que quem fez a célula foi Deus. Só que Deus fez a nossa membrana celular para receber uma molécula por vez, para que houvesse a nutrição ideal dela. Então, a água tratada magneticamente pelo siloximol coloca a molécula da água nesse ângulo correto. Você recebe ali uma molécula por vez e vai penetrar em todo o seu organismo, em todas as suas células. Então, veja a importância que é a água que você ingere. Mas lembra que nós vimos que, para o bom funcionamento da tireoide, o ambiente do seu corpo precisa ser alcalino? Senão, não adianta tomar suplementação de iodo, porque não vai aproveitar esse mineral. Veja o que o siloximol ele traz para a sua água. Então, nós aprendemos lá no primário que a água é H2O, né? Essa é a molécula, a macromolécula da água. O siloximol ele vai promover uma dissociação, colocando à parte os íons de hidrogênio, e você vai ter aí os íons de hidroxila, que é o oxigênio, e o hidrogênio negativo. O TOP-H+, que vem junto com o siloximol, a todo momento vai emitir cálcio e magnésio na água. Queiram notar que o cálcio e o magnésio eles são duplamente positivos. Nós chamamos isso de fator bivalência. E sabe aquela história que os opostos se atraem? Isso acontece aqui em química. A hidroxila, que é negativa aqui, ela vai sequestrar para si o cálcio e o magnésio. Vai sequestrar mesmo. Os dois íons de cálcio, os dois íons de magnésio, como você vê aqui nessa ilustração, na animação. E olha o que vai formar. Você vai ter a formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Então, você vai beber uma água que é alcalinizante. E o bom funcionamento da tireoide não depende do pH externo da água. Porque muitas vezes você bebe uma água com pH de 8, 9, mas ela tem um percurso até chegar na corrente sanguínea. E ela não chega na mesma condição. Nós não estamos dizendo que é ruim. Claro que não. Já é um fator positivo. Mas os efeitos não permanecem no sangue. E aí que entra a água tratada magneticamente pelo siloximol. Você formou os hidróxidos alcalinos, a absorção vai ser 3 vezes melhor e você vai alcalinizar o seu corpo. Ela é um alcalinizante. E além desse benefício, você vai neutralizar o excesso de radical livre, né? O radical livre destrói a célula, inclusive as células da tireoide. Ele vai se unir ao O menos menos e você vai ter a formação de água e o excesso de radical livre foi neutralizado. Mas o mais importante disso que eu estou te mostrando é que essa tecnologia tem comprovação científica. Você tem aqui 2014, 2017, 2018, publicações dentro do território americano. Inclusive, esse estudo foi revisado por órgão do governo americano. Então, nós estamos diante de uma tecnologia que traz esses benefícios para o corpo inteiro e também para a tireoide, mas que tem comprovação científica. Lembra que nós vimos que o ambiente ácido ele tem baixa oxigenação? Olha o que o estudo apontou. Um aumento do teor de oxigênio na água na ordem de 10%.
Então, você tem aqui o advento de algo que vai contra o surgimento do câncer. Você prevenindo o câncer, melhorando também o sistema imunológico, mas além de aumentar o teor de oxigênio, deixa o sangue mais alcalino. Note, o sangue. E, logicamente, o sangue alcalino, todos os órgãos do seu corpo serão. E aí você tem um bom funcionamento da tireoide. Claro que o estudo apontou outros benefícios, né? Neutralizou o radical livre em excesso, previne os problemas cardíacos, redução da glicose, colesterol, triglicérides, né? Viscosidade sanguínea, redução da gordura subcutânea, prevenção da osteoporose. Isso aqui é interessante, porque o estudo mostrou o aumento do conteúdo, resistência e densidade. Então, essas 3 situações também apontou o estudo. Mas o ambiente do seu corpo se torna alcalino. E é só nessa condição que a tireoide tem o seu bom funcionamento. Vai aproveitar o iodo e lembra, ela funciona com iodo e água para a formação desses hormônios, que regulam quase tudo no seu corpo. É o T3 e o T4. Bom, nós temos vários depoimentos, pessoas com diabetes, você tem aqui o antes, você vê o depois. Esse aqui é um caso de uma pessoa que iria amputar a perna, né? Eu estou trazendo isso aqui só para você ver o benefício que traz. Mas eu já vou passar para o Rômulo, e o Rômulo preparou alguns depoimentos, inclusive pessoas com a tireoide, como melhoraram nessa condição. Nesse caso aí, você tem uma pessoa que iria amputar a perna, e com 40 dias, utilizando a nossa tecnologia, olha o resultado que ela teve. Eu queria te perguntar o seguinte, você consegue se colocar no lugar dessa pessoa? Imagine que você está no leito hospitalar e a equipe médica decide que vai amputar a sua perna. Consegue imaginar o desespero dele? A falta de esperança? Mas consegue imaginar agora também o sentimento de alegria, de felicidade, com 40 dias depois? É essa tecnologia que nós temos, que traz esses benefícios. Tá? Eu trouxe esse exemplo para que você pudesse enxergar o que esse produto é capaz de trazer para a sua saúde. Na verdade, a gente chama produto, mas é um dispositivo, né? Um dispositivo perene que traz todos esses benefícios. Então, se você não utiliza, converse com a pessoa que te convidou, dê de presente. Te asseguro que é o melhor presente que você pode dar para a pessoa que você ama. Não adianta nada ela ter a TV última geração, o carro do ano, se tiver acamada, prostrada, não poder usufruir. Mas se ela tiver saúde, isso não tem preço, né? Você concorda com isso. Mas você entendeu? A tireoide é uma glândula com várias funções, mas depende da boa qualidade da água para o seu bom funcionamento, porque ela trabalha com a água e com o iodo, e depende do ambiente alcalino do corpo para o seu bom funcionamento. Então, nós temos nas mãos algo que vai de encontro a isso. E aí, eu vou passar para o Rômulo com muito prazer, pessoal, que o Rômulo preparou alguns relatos para que você enxergue como as pessoas são beneficiadas com essa tecnologia. Rômulo, por favor, com você, meu amigo. Ô, meu querido, muito obrigado, viu, Orlando? Como sempre, nos ajudando a ter uma luz maior ainda sobre a questão do nosso corpo e como a água é extremamente importante. Parabéns, Orlando. Ficamos muito felizes com a sua apresentação. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco mais sobre este produto aqui, ó, que é o que o Orlando falou durante toda a palestra. Nós queremos tanto que você tenha resultado que este produto aqui, ele dura a vida toda. Este outro, você vai trocar a cada 5 anos. Olha a diferença. Você investir na sua saúde é isso. Não é todo mês ficar comprando alguma coisa. A nossa empresa, esse projeto, nós queremos que você tenha saúde e qualidade de vida. Não só você, a família toda. Não tem contraindicação. É um produto de 7 centímetros. Não precisa quebrar nada, não precisa alterar nada. Você só vai adicionar a água que você toma. Ele não é um remédio. Ele não solta nada. Mas, como muito bem explicado pelo Orlando, a água fica 6 vezes mais leve.
e mineralizada. E talvez você pergunta, né? Ué, mas toda água não é assim? Não, a água tem diferença. Principalmente você que é o nosso convidado. Tem água doce, tem água salgada, não tem? Então a água tem diferença. Agora imagine essa água que vem até a sua casa sem contato com a natureza. Sem contato nenhum com o leito do rio onde sobem os minerais. Ou você compra um garrafão de 20 litros, é a mesma coisa. Deixou de ter contato com a natureza. E aí a água vai acumulando uma molécula na outra, como muito bem o Orlando colocou, e dificulta a absorção do seu organismo. Ah, então quer dizer que agora eu compro isso, eu vou virar um super-homem, uma super-mulher? Não. Nem estamos dizendo que vai curar o seu problema. O que nós estamos dizendo é uma ajuda. Por quê? Tudo que você fez até hoje, acompanhe comigo, tudo. A sua atividade física, a alimentação, as vitaminas, os polivitamínicos, uma boa noite de sono, tentar não ficar estressado, tudo isso. Até o remédio, se porventura você toma. Cuidou somente de 30% do corpo. Aqui nós estamos falando de investir em 70% do corpo. Por isso os efeitos tão positivos como o Orlando comentou. A Fátima, que todos... levante a mão, por favor, Fátima, que todos nós conhecemos, né? Alguns aqui até sabem o relato todo de como ela melhorou, mas nós vamos conversar com ela a respeito desta questão. Para você ver, já te encontrei aqui, Fátima. Deixa eu adicionar você aqui, ó. Seja bem-vinda, pode ativar o teu microfone. Nós estamos aqui dizendo que você não é uma cura que você vai ter, né? E aí você deixa de tomar todos os remédios, até porque quem tira remédio é um médico. O que nós estamos dizendo aqui é você cuidando de 70% do seu corpo, a tendência é você ter um recuo nesses problemas. E muitos deixam de tomar remédio mesmo, porque se a pressão controlou, se você não sente mais, a diabetes está controlada, por que tomar remédio? O médico vai ver nos exames. No caso da Fátima, ela tinha alguns problemas. Não vamos comentar todos, Fátima, né? Mas eu quero agradecer muito a sua disposição em poder falar conosco. Sobre esse assunto, esse e um outro que você escolheu, o nosso projeto ajudou você, Fátima? Conta para nós. Boa noite, Rômulo, e a todos. Então, foi assim extraordinário eu entrar nesse projeto, porque até então eu me sentia como uma planta sem vida. E me falo uma planta porque você precisa deslocar ela de um lugar para outro. E, no caso, foi deplorável. Eu tinha fibromialgia, e a fibromialgia foi aquela que judiou muito, muito de mim. Tive problemas de depressão, as dores eram terríveis, eu era diabética também, neuropatia diabética e tireoide. E hipertensão. A ponto de um médico falou que hoje eu estaria numa cadeira de roda. Então, a situação era crítica, muito, muito mesmo. Mas conhecendo esse projeto que eu conheci há 8 anos atrás, a minha vida mudou assim, vou dizer 90%, porque ainda tenho hoje a diabetes, mas eu controlo ela. Agora, a fibromialgia, eu não sei nem o que é mais dores. Enxaqueca, eu tinha também, a minha mãe também tinha. Na ocasião, eu tomava 14 comprimidos por dia. E eu tomava insulina em casa, 110 unidades, mais 4 comprimidos para diabetes, e mais eu tomava insulina no hospital com soro, para poder sair a diabetes dos 500. E era deplorável, a ponto de eu, assim, viver como se eu nem existisse. Minha vida parou totalmente nessa época. Eu trabalhava... Tem 8 anos que você faz uso desse projeto? 8 anos, foi uma bênção divina, viu? E hoje, como está a sua vida depois de 8 anos? Só tomando água, né, Fátima? Só tomando água, não tomo mais remédio para hipertensão. Antes eu tomava 2, eu tomava 4 comprimidos para diabetes,
e tomava para fibromialgia, eu nem sei quantos, eu me receitava, ia na farmácia, me dá um remédio para dor. Eu sei que ao todos eram 14, fora 110 unidades de insulina por dia. E hoje, graças a Deus, não tem remédio para dores na minha casa. Sinceramente, eu ainda digo que é 90% que ela me ajudou, porque a minha diabetes, como ela foi muito agressiva, então o meu pâncreas ficou um pouco preguiçoso. Mas se eu controlar a alimentação, a diabetes fica controlada. Às vezes eu exagero, né? Comendo o que eu não posso. Mas esse projeto me ajudou, vou dizer que abaixo de Deus foi tudo para mim. Olha só, saiu de 14 comprimidos, hoje tem mais qualidade de vida. Só que a questão da tireoide, imagina, 8 anos se passaram. A tendência é, talvez, aumentar as doses, ter alguns problemas, como nós vimos aqui, né, que pode causar. No seu caso, Fátima, agravou? A tireoide, todo ano eu faço Doppler, porque eu tenho nódulos na tireoide, são benignos. E o médico até se espantou numa ocasião, porque ele falou, teus caroços, os teus nódulos estão diminuindo, o que aconteceu? Aí eu expliquei, né, o que eu estava tomando. Então, eu ainda tenho, mas é, assim, bem controlável. Eles não aumentaram mais, e eu tomo por ano de 50, às vezes eu até paro de tomar, e depois eu faço o exame, o médico falou, não, tá ótima a sua tireoide. Então, eu posso dizer que eu era um poço de doenças, um poço mesmo. A minha vida se tornou muito insignificativa para mim, porque eu parei minha vida social em todos os sentidos. E hoje eu estou vivendo em todos os sentidos. Muito obrigado, Fátima, por nos ajudar com esse depoimento. Nós vamos falar com outras pessoas, mas olha só, pensa assim, 8 anos se passaram. Olha, acompanhe o raciocínio. 8 anos se passaram. Qual que é a tendência? Qual que você acha que é a tendência de uma pessoa que já tomava 14 comprimidos? 8 anos depois, quer dizer, 8 anos mais velha, só que hoje ela está mais jovem do que antes. Com algo que a Fátima sempre fez e que você também faz, que é tomar água. Ô, Rômulo, Qual a diferença? Qual a diferença que a Fátima fez? Deixou a água adequada e apropriada para restabelecer a saúde. Então, a água é mais do que matar sede. Hoje ela ficou limitada a matar sede. Não é? Você toma água se está com sede, se não toma, você não. Se você não está com sede, você não toma, é assim. Só que pode ser muito mais que isso, não é, Fátima? e hoje eu poderia estar numa cadeira de roda. Foi o que o médico detectou, que outros não conseguiam descobrir esse problema que me levaria à cadeira de rodas, né? Então, se não fosse a água, hoje eu estaria praticamente uma cadeirante, além dos outros problemas. E está muito pelo contrário, né, Fátima? Está vendendo saúde e disposição. Com certeza, viu? Que bom, Fátima, muito obrigado pelo seu depoimento. Ficamos muito felizes, viu? Um abraço, até mais. Obrigada, igualmente. Nós temos aqui, como nós falamos desde o início, pessoal, não é cura, mas é ajudar você a ter saúde e qualidade de vida. Nós temos aqui a Luciana também. Coloca a sua mãozinha virtual e depois nós vamos falar com o Rogério também. Aqui a Luciana, já achei a Luciana. Olha só que interessante também essa questão que ela vai comentar conosco. Ativa teu microfone, Luciana. Conta para nós como melhorou a saúde sua, da sua família, simplesmente pelo fato de você usar um projeto de saúde que é tomar água. Então, eu, assim como a Fátima, também sofria de fibromialgia, né? Eu sentia uma latência no corpo todo, dores, uma dor que cada hora era no lugar. Quando encostava, só de apertar assim, dava a impressão que tinha batido naquele local, porque ficava muito dolorido. Doía da sola do pé ao fio de cabelo, como a gente diz, né? É muito desconfortante mesmo. E simplesmente assim, depois de 15 dias com o uso da água, minhas dores da fibromialgia cessaram. Eu não tive mais dor da fibromialgia. Eu sei que eu não fui curada,
mas eu não sinto mais dor com necessidade de tomar remédio. Eu tomava pelo menos uma caixa de um relaxante muscular forte todo mês. Às vezes tinha que comprar mais de uma. Eu também sofria, desde 2003, de uma alergia de contato que deixava meus dedos muito machucados. Era como se fosse uma queimadura que soltava a pele do dedo e dava rachaduras que dava no sangue. Então, eu literalmente ficava com o dedo sempre cheio de band-aids, de curativos nos dedos. E isso era muito estressante, porque eu sou costureira. Você imagina uma costureira pegando um alfinete e esse alfinete entrando dentro de um corte que você tem no dedo. Eu passava por isso constantemente, né? Então, era muito desconfortante. E também está aqui minhas mãos, ó, 5 meses que eu estou fazendo uso da água, né? No último dia 21 completou 5 meses e meus dedos todos, graças a Deus e à água, limpinhos, né? Uma dor na lombar, que também por mexer com costura, ter aumentado muito de peso, e aí eu fiquei com uma curvatura aqui na lombar que dava muita dor, aquela dor que descia para a perna, na lateral. É uma outra dor que eu não tenho mais. O sono que era prejudicado melhorou. Não é tudo. Parece milagre, gente. Não é milagre. É cuidar, igual o Rom falou, 70% que eu não cuidava antes. E realmente me trouxe muito mais qualidade de vida. Muito mais qualidade de vida. Minha mãe, que mora comigo, na época tomava 16 comprimidos, porque ela é diabética, tem neuropatia diabética, tem hérnia de disco, 3 hérnia de disco na coluna. Ela tem também, estava com a dor no ombro, terrível, estava com problema intestinal, com sangramento, toda vez que precisava evacuar, sangrava muito. Essa questão intestinal, com 2 dias tomando a água, acabou o problema intestinal, acabou o sangramento, 2 dias simplesmente. E ela já teve melhora, e as dores também foram melhorando, ela não tem mais a dor do ombro, a glicemia dela fica entre 87, como ela gosta de abusar do doce um pouquinho, quando muito dá 110, para uma pessoa que tinha 240 em média de glicemia, né? Então, melhorando cada vez mais. Né? De 16 comprimidos, hoje ela está tomando de 5 a 6 comprimidos. Olha só. Então, está dentro de acordo com o que nós falamos aqui, né, Luciana? É qualidade de vida. Hoje você tem qualidade de vida, a sua mãe tem qualidade de vida. Demais. Hoje eu levanto com vontade de levantar. Né? Porque antes eu tinha medo de dormir, porque não tinha posição para dormir. Não dormia. Esses dias, meu esposo falou assim, amor, eu fui deitar mais tarde que você pegou no sono rápido, e quando eu acordei 5h30 da manhã para ir no banheiro, você estava na mesma posição. Isso não acontecia, porque eu girava na cama o tempo todo. Né? Eu dormi, do jeito que ele me viu lá dormindo no início, eu estava até o final. Então, é um sono só a noite toda, isso não tem preço. É verdade, o sono é importante para você ter qualidade de vida no dia. Dormiu bem, o dia você tem disposição. Muito obrigado, viu, Luciana, por contribuir conosco. Um abração à sua mãe e a toda a família. Obrigada. Antes de passar aqui para o Rogério, o Salomão, ele está com a mão levantada. Salomão, você quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Sim, Romulo, boa noite. É porque uma amiga nossa que adquiriu o combo ontem e ela e todas as irmãs dela com muito problema, e ela quer relatar os problemas dela. Vou passar para ela aqui, a dona Sabina. Pode passar aí, a gente conversa um pouco com ela. Oi. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Olha, ontem o Salomão, meu amigo aqui, foi na minha casa, levou um aparelhinho, e aí ele conversou comigo, assim, explicando sobre o motivo, a saúde, o benefício que essa água faz para nós. Assim. Aí eu acreditei que vai ser bem positivo. Acreditei muito no meu amigo, há muito tempo conheço ele, e então estou feliz. Eu tenho problema de osteoporose, já tem uns 5 anos que eu uso remédio. No primeiro exame, primeira consulta que eu fiz, o médico passou para mim usar o remédio 1 ano, eu voltasse lá. Eu usei o ano direitinho. Aí eu fui, deu 1 ano que era boa. Continuou mais 2 anos. Aí eu continuei, mas aí eu descuidei, achei que já estava bem, voltei, estava do mesmo jeito. Então eu falhei muito. Intestino preso. Tenho o intestino preso. Muita queimação. Muita queimação que eu tenho. Eu mesmo. Deixa eu só interromper a senhora um pouquinho.
A senhora costuma fazer o uso da água? A senhora toma bastante água? Olha, eu tomo água pouca. Passo um dia ou 2 dias sem tomar água. Então, porque pelo que a senhora está me contando aí, a senhora não é de tomar água. Então, a pessoa que está com a senhora aí, né, que é a pessoa que te apresentou, ele vai passar um jeito certo para a senhora usar a água. Então, a senhora tem, porque se não tomar água, não adianta, não é ter produto, é saber usar do jeito certo. Por isso que nós não vendemos na internet, viu, pessoal? Você que está aqui como convidado, a gente não vende na internet por isso, porque tem que ser acompanhado, você tem uma receita para saber tomar água do jeito certo. Agora, tem que tomar água. Ah, mas eu já vi na internet, eu não compro, é furada. Estou te dando aqui um conselho e tal. Tá? Então, o que que a senhora vai fazer? Nós não temos muito tempo aqui. Então, a pessoa que está do lado vai explicar para a senhora, e a senhora pode ter certeza que se a senhora fizer do jeito certo, o magnésio, tão importante, que agora vai ficar em abundância na água, vai segurar o cálcio onde precisa. Então, como muito bem explicado pelo Orlando, a massa mineral óssea fica melhor. O seu osso volta a ter mais força, vamos dizer assim, mais vigor, mais cálcio. E a questão da queimação que a senhora tem, o magnésio vai também controlando. Por quê? O organismo vai ficar oxigenado, ele vai ficar extremamente leve, e esses benefícios que nós comentamos passam a ocorrer, porque agora a água ficou muito mais do que matar a sede. Tá bom, Salomão? Acompanhe ela aí, faça do jeito certo, ela vai ter os resultados que nós todos sabemos. Tá bom, querido? Certinho, muito obrigado. Um abraço. Valeu, até mais. Muito obrigado. Pessoal, nós temos aqui também, além do Salomão, Edilene levantou a mão. Olha, Edilene. Ativa o teu microfone. Pronto. Tudo bem, Edilene? Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo direito? Estou. Então, eu comprei há 2 dias, né? E a dúvida que eu gostaria de tirar é porque é o seguinte, eu estou percebendo que cada vez que eu, né, faço uso da água, eu estou sentindo dores fortes no estômago, fortes dores no estômago. É como uma sensação de que meu estômago estivesse pesado. Tipo assim, tipo um enjoo, um peso no estômago. Eu não sei se é normal, se é porque, né, tá fazendo o uso, né, da água, esteja as resinas que a água tenha, ela esteja fazendo isso, porque eu não sentia eu tenho gastrite, eu tenho refluxo, tudo, mas eu não sentia as dores que eu estou sentindo agora. Cada vez que eu bebo a água, eu sinto dor. Edilene, a pessoa que... Você relatou para a pessoa que te apresentou o projeto? Sim, foi ela então, que me pediu para assistir a live. Essa pessoa, ela vai te dar uma resposta mais precisa. É ela que é responsável para te ajudar nessa questão. Mas eu vou aqui te dar um geral. Toda vez que vai fazer uma limpeza, não é assim na sua casa? Vou fazer uma limpeza geral. Não bagunça primeiro? Você não arreta? É mais ou menos o que está acontecendo no seu organismo. Durante um processo, não é todas as pessoas, mas tem algumas que o organismo ele vai ter uma certa questões como o desconforto, né? Talvez a fibromialgia aumenta. A Luciana mesmo que falou aqui, em outra vez que eu entrevistei ela, falou que tem um pico na dor. Por quê? Porque está mexendo. Continue, persista, fale com a pessoa que te apresentou o projeto para você saber se a quantidade de água está certa, a forma como você está fazendo. Então, durante aí uns 10 dias, talvez vai bagunçar mesmo, mas persista, porque daqui a pouco a casa fica limpinha e os resultados vão aparecer. Tá bom, Edilene? Tá bem, muito obrigada. Eu que agradeço, Edilene, muito obrigado você. Tem uma pessoa aqui na sala, deixa eu ver se eu consigo localizá-la aqui. Se você estiver me ouvindo aí, balança a mão, Raquel. Cadê a Raquel? Deixa eu ver se eu ponho a mãozinha virtual. Achei. A Raquel, ela... Deixa eu aqui adicionar ela aqui. Só um minutinho. Pronto. Ativa teu som aí, Raquel, por favor. Pronto. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigado por aceitar o convite de participar. Nós estamos falando aqui sobre o tiroidismo, né? Você está usando há quanto tempo esse projeto e qual resultado trouxe para você, Raquel?
Eu estou usando esse projeto, deve ter mais ou menos 2 meses, quase 3. Eu tenho hipertireoidismo, usava medicação que chama Tapazol, 10 miligramas. Com essa medicação, eu estava tendo muito, a minha tireoide estava subindo muito, ela oscilava. E o último exame que eu fiz, o penúltimo exame, deu 8,6. Ela estava muito alta. Procurei o médico, fiz exames. Nesse meio tempo, eu comecei com o tratamento com a água. À medida que eu fui tomando, eu vi que eu fui melhorando, né? Logicamente, foi abaixando. E eu tenho, a minha tireoide está controlada a ponto de eu não precisar mais tomar remédios. Fui 2 médicos, o primeiro foi um endocrinologista, ela falou que eu não vou ter de tomar remédio. Essa semana, procurei uma segunda opinião de um médico clínico geral daqui de Monte Carmelo, onde eu moro. Ele falou que eu não vou precisar. Aparentemente, eu estou ótima. Ele trata de mim há muito tempo, diz que nunca me viu tão bem como me viu agora. E eu provavelmente, com certeza, não vou ter de tomar mais o remédio para tireoide. Ele perguntou o que eu estava usando. Aí eu falei que eu estava usando essa água. Que legal, Raquel, que bom. Só tomando água você conseguiu esse feito na sua vida, né? Você tem algum outro benefício que você teve fazendo uso desse projeto? Além desse fantástico, né? De ficar sem esse remédio e assustar até os médicos, né? Mas tem algum outro efeito que aconteceu, Raquel? Tem. Eu tinha um problema sério de estômago. Inclusive, esse médico que eu fui nele ontem, ele me tratou desse problema no estômago. Eu não aguentava nem firmar em cima do meu estômago. Tive de tomar o pantoprazol, eu tinha de tomar todo dia antes do café. Após eu começar a fazer o uso da água, eu tomo água em jejum. Antes de eu comer qualquer coisa, eu tomo água em jejum. Até o meu problema de estômago, eu tinha queimação, eu tinha dor de estômago, desapareceu. Eu não tenho mais essa dor. Não tenho ela mais. Eu fui ontem no médico, ele constatou que eu não tenho ela, ela apertou para tudo quanto é lugar. Não deu mais, eu não tenho mais. Que bom, Raquel. A gente fica muito feliz em saber que esse projeto, né? Então, você que é o nosso convidado, a Raquel não teve que procurar um centro médico avançadíssimo. Não, ela simplesmente melhorou 70% do organismo. E nós estamos falando da tireoide porque é o assunto. E olha só o resultado que ela teve em pouco tempo, o organismo dela respondeu muito rápido. No caso de outras pessoas, talvez vai levar um tempo mais, um tempo menor, um tempo maior, mas o resultado vem. Por quê? 70% do corpo você desconsiderava, agora você vai priorizar. E além disso, tem outros benefícios, como a Raquel comentou. Raquel, muito obrigado pela participação, fico muito feliz. Continue fazendo certinho, bom final de semana para você, viu? Bom final de semana para vocês também. Obrigado, muito obrigado. Então, pessoal, o que nós estamos aqui falando com todos vocês é isso: saúde e qualidade de vida. Eu vi que nós temos muitas pessoas com as mãos levantadas, mas nós temos, até o Rogério, me desculpe, viu, Rogério, me perdoe, infelizmente não foi possível te entrevistar aqui, e o nosso horário também já está finalizando, mas procure a pessoa que te convidou. Olha só, vamos fazer um acordo aqui. Procure a pessoa que te convidou. Leve a sua dúvida para ela. Se esta pessoa, porventura, não souber, ela tem o contato do Orlando, que é o anfitrião que nos ajudou a entender aqui. E nós vamos poder te ajudar, tá? Mas procure a pessoa, porque nós temos que fazer uma ficha de pesquisa, não é vender produto. Nós fazemos uma ficha de pesquisa e essa ficha de pesquisa vai nos ajudar a te dar a receita de como tomar água da forma correta. Não é tomar água só, é tomar água da forma correta. Combinado? Procure a pessoa que te convidou, ela vai te dar mais informações, até sobre preços, como comprar, como adquirir, mas já te dou uma dica, viu? A gente não vende na internet, cuidado com esses xing-ling. O nosso, você viu, tem comprovações científicas, tanto no Brasil como fora. Combinados? Muito obrigado a todos vocês que participaram, aqueles que aceitaram o nosso convite para dar o depoimento, fico muito feliz porque contribui bastante. E se porventura você levantou a mão e não conseguir responder, mas não vai ficar sem resposta, isso aí nós te garantimos. Um abraço a todos vocês, boa noite
e até uma próxima oportunidade. Orlando, tá tudo certo? Certíssimo, Rômulo. Abraço. Parabéns, Rômulo. Excelente depoimentos. O depoimento da Fátima me toca profundamente. Ouvi várias vezes, mas sempre tem um ingrediente novo. Agora o da Raquel. Parabéns a todos vocês. Grande abraço, Rômulo. Excelente final de semana, pessoal. Abraço a todos vocês. Um abraço, pessoal. Boa noite, viu? Valeu mesmo. Orlando, matamos a saudade, né? De dividir igual a gente fazia lá no início. Quanto tempo, né, Rômulo, de fazer. Um abração, meu querido amigo. Fica com Deus. Bom fim de semana. Abraço, gente. Abraço, Rômulo. Até mais. Tchau, tchau.